Fala aí, seus caras de nádegas. Gente boa, tudo bem? Vou pedir agora no início, né, que me falaram pra ele aqui de novo, ó. Não posso começar a falar que ele aparece, ó. Me falaram que eu tenho que pedir pra dar um like logo de cara, então curte, compartilha, dá um like, se inscreve. Pô, tô precisando aí só de 30 mil seguidores pra continuar nessa saga. E eu vim trocar ideia de novo aqui, né? E eu tava pensando que eu fui visitar minha mãe esses dias. Eu tô com uma iluminação que, cara, eu fiquei olhando pra cá o tempo inteiro. Na verdade, tem que olhar pra cá, né? No último vídeo. Se não tiver enquadrado, se estiver cortando, vai assim mesmo. Tem que olhar pra cá agora, né? Tava assim olhando, ó. Porque o celular não tava olhando pra onde captura, né? Então fui visitar minha mãe esses dias. Cara, e quando você é adolescente, né, que você joga bola na rua e tudo mais, as tias, né, que furam a bola, as tias que não devolvem a bola, elas meio que se tornam nossas arqui-inimigas, né? E eu fui quando que eu fui, cara? Não sei se foi ontem, sei lá, fui esses dias. E quando eu vi elas bem velhinhas, assim, eu falei, cara, quando eu era criança, eu falei adolescente não, mas quando eu era criança, pré-adolescência também, eu tinha a sensação que elas já eram muito velhas. Tipo assim, muito velhas mesmo, tá ligado? E hoje em dia, que eu acho que elas estão velhas na proporção em que eu achava que elas estavam velhas quando eu era criança. E eu tô falando disso, eu tô falando de 28 anos atrás. Pra você ter ideia da percepção de um pré-adolescente, adolescente, criança, né? Porque eu falava, cara, era Dona Naí, Dona Vilma, Dona Adida. Qual era a outra? Esqueci, tinha uma outra também que furava a bola, não devolvia. Eu tinha a sensação que elas eram muito velhas, pô. Muito velhas. Eu falei, mas eu chamo de arqui-inimigas, né? Minhas arqui-inimigas eram muito velhas, mas eu Dona Maria também, Dona Maria devolvia a bola. Mas quando eu vou visitar minha mãe e olho pra elas, eu falo, cara, agora que elas estão na velhice que eu achava que elas tinham. Aí qual é a pira do porquê eu tô aqui trocando ideia? Eu tenho a sensação, cara, que eu sou velho que eu sou adulto faz muito tempo. Parece que a minha fase criança, adolescente foi tipo assim, passou assim. Mas minha fase de adulto, parece que eu sou adulto há muito tempo. Parece que eu já... E eu tenho essa percepção quando eu vejo essas senhoras, que eram senhoras pra mim, se tornando de verdade senhoras. E eu tenho a percepção quando você conhece uma criança e você já é adulto, por exemplo. Se você conhece uma criança de 5 anos, seja por seus amigos e tudo mais, tem um filho de 5 anos, e você continua essa amizade por 15 anos, você já era adulto. Tipo, com 20 anos você conheceu, você já era adulto, você continua sendo adulto com 35 anos, e essa criança que tinha 5 se tornou 20, tem 20 anos agora. Então ela se tornou adulto junto contigo. E eu falei, caraca, mano, e eu fiquei pensando, eu sou adulto já há muito tempo, e cansa pra cacete ser adulto, mano. Eu falei, caraca, mano. Olha a pira, cara, que ideia de maluco. Eu falei, cara, eu sou velho, eu sou adulto há muito tempo, e isso cansa. Ser adulto cansa pra caraca, mano. Meu Deus do céu. Aí eu entrei nessa pira. E eu comecei a pensar nas pequenas coisas que fazem o adulto cansar, né? E sempre são pequenas coisas. Nunca é um bagulho gigante assim. Nunca é um motivo enorme. Eu acho que as pequenas coisas do adulto, da vida adulta, é como se fosse uma goteira, tá ligado? Uma goteira que fica gotejando e perturba. O que são essas pequenas coisas? Por exemplo, louça pra lavar. Cara, louça se lava todo dia. Roupa pra lavar, roupa sempre se lava. As coisas quebram, as coisas não são eternas. E essa é uma verdade duríssima pra você que já é adulto ou pra você que vai se tornar adulto. As coisas quebram, as coisas ficam velhas e acabam. E isso, caraca, mano. A iluminação tá ruim porque já é fim de tarde. E isso, meu Deus do céu, isso como cansa ter que lavar a louça todos os dias. Então eu te digo que a vida é lavar louça. Tá aí, ó, a vida ela vai virar o nome da thumb. A vida é lavar louça, porque as coisas quebram, as coisas você usa, as coisas rasgam, as coisas ficam pequenas, as coisas envelhecem, você tem que comprar e você tem que fazer. Então, tipo assim, eu tava junto com a minha esposa trocando ideia, conversando, e como um adulto tem que tomar decisões todos os dias, o tempo inteiro.
Caraca, isso cansa pra caramba, mano. Como era bom ser criança. Meu Deus, como era bom ser criança. E vou levar vocês pra lavar a louça, acho que... Deixa eu ver aqui. Porque eu não sei cortar, senão eu iria dar um corte. Vou ter uma loucinha pra lavar aqui e aproveitar que é vida de adulto, né? Deixa eu ver onde eu coloco aqui. Será que aqui vai dar? Será que vocês estão me vendo? Não sei, mas vai ficar assim. Então, cara, eu falei assim... Eu tava conversando com a Priscila. Eu não sei se tá num bom ângulo, mas espero que sim. Espero que esteja. Vai ficar barulho aqui da louça que eu não tenho microfone. Vai ficar barulho do lado de fora. Pouca iluminação, mas é isso daí. Continua assistindo que vai dar certo. E eu vou lavar a louça de verdade mesmo. Tem uma loucinha aqui, ó. Deixa eu pegar aqui pra vocês verem, pra não achar que é fique, ó. Tem uma loucinha aqui de leve, mas tem. E eu comecei a conversar com a Priscila. Eu falei, caraca, mano, como as paradas não... como a gente tem... Como ter responsabilidade é bom pra caraca. Porque quando você é criança, você quer ser logo mais velho o quanto antes, né? Mas quando você se torna realmente velho... Você, cara, você tem que tomar decisões todos os dias, o tempo inteiro, pô. E chega uma hora que isso cansa. Ao mesmo tempo que você tem as liberdades e tudo mais, mas cansa, pô, porque você tem que tomar decisão o tempo inteiro. É do que comprar, do que fazer, quando fazer, como fazer, aonde ir, por que ir, juntar dinheiro, não juntar dinheiro. E antes, quando você era criança, já tinha alguém pra pensar tudo isso pra você mastigado. Caraca, você não sabia como o seu travesseiro apareceu ali, pô. Tá ligado? Então você que vai se tornar pai, você que é papai, você que é mamãe, já dê responsabilidade pros seus filhos, para eles já entenderem que a vida não é um morango. Que a vida não é um morango, cara. Cheio de responsabilidade, cheio de coisa para se fazer. E eu pensando nisso, eu falei, caraca, mano, é difícil. É difícil ser adulto. Não é fácil, porque você parece que é adulto durante muito tempo, você é criança só um pouquinho de tempo. Aí eu pensando, trocando essa ideia com a Priscila, Priscila é minha esposa, né? De como a gente tem centenas de coisas pra pensar durante o dia, que você já entra no automático, que você já absorve e você não para pra de fato, pra você pesar essas coisas, porque já entrou no automático, entendeu? Fazer comida, lavar louça, lavar roupa, comprar, vender, ir, fazer, não fazer. Caraca, era muito bom você não precisar ir no mercado. A comida aparecia, pô. Tá ligado? Mas aí é porque eu não posso terminar o vídeo. Não posso terminar o vídeo, pô, falando assim, ser adulto é uma merda. Porque não é, né? Não é isso, não é isso. Mas aí que tu vê que barulho de moto, de carro aqui é uma pista, né? Mas aí que você vê que alguns papos de coach fazem sentido, né? Mas claro que no contexto ali de coach querer vender alguma coisa, querer vender obviedades, né? Que eles falam muitas coisas óbvias. Eles quererem vender isso, o curso obviamente que não fica legal. Mas muita coisa que eles falam é de fato uma verdade. Tipo assim, eu tava vendo um cara, né? Um playboy falando, né? Um coach desses falando, pô... eu tive... uma vez o pneu do meu carro furou e eu fiquei muito chateado, fiquei muito triste, que não sei o que lá, e perere coisa e tal. Mas na hora me veio a verdade de que só fura um pneu quem tem um carro. E eu fiquei grato, que não sei o que lá. Pô, maior papo de coach chato do cacete, né? Mas é uma verdade. A fase adulta, a ser adulto é uma parada que te traz responsabilidade, mas ao mesmo tempo te dá muitas liberdades que são maneiras pra caraca, entendeu? Até mesmo que o menor de idade não pode ter. O prazer de beber, o prazer de viver coisas que são lícitas, né? Mas que o dinheiro, o fruto do seu trabalho te dá. Você não recebe mais mesada, então logo você tem liberdade para comprar algumas coisas que você não tinha antes. Você vai evoluindo, né? Profissionalmente, então você conquista algumas coisas. Então, eu acredito sim que apesar dos ônus, porque os ônus são muito diários, né? Os ônus que eu digo, os pequenos ônus, né? As pequenas goteiras que eu falei, né? As goteiras que, tipo assim, louça todo dia, tem que fazer comida todo dia, essas chatices, às vezes meio que vai ofuscando a qualidade e a coisa boa que é ser adulto, pô. Ser adulto é maneiro pra caraca. Ser adulto é maneiro pra caraca. Mas
O ruim é que ser adulto vem... Vou voltar antes de finalizar com a lição de coach, a lição de moral de coach. Eu vou voltar para falar uma parada que é interessante, né? A vida, ela é... Quando você é criança, você não percebe que a vida é tão dura assim, né? Eu vou dar um exemplo de um café da manhã que eu fui fazer esses dias e eu fiquei bolado. Aí que entra a ideia do papo de coach de novo. Peguei... Priscila, quer ovo? Ovo mexido de manhã. Pai, bros. Quero. Beleza. Peguei, como 2 ovos, ela come 1. Falei, vou fazer tudo junto. Pá. Quebrei o primeiro ovo. Mas vou deixar vocês descobrirem a história. Veio um ovo podre. Um ovo mexido que eu ia fazer, veio um ovo podre. Qual foi o ovo que estava podre? O primeiro ou o último? Vocês acertaram. O último. Porque a vida é assim. A vida é assim. Mas, mano, você tem que separar os ovos. Que não sei o que. Aí que eu falo, eu fiquei bolado pra caraca. Falei, caraca, vida, por que no terceiro ovo que ele veio podre, que não sei o que? Eu lembrei do papo do coach. Tem que ser grato de ter ovo para fritar. Mas eu fiquei pensando, falei, cara, eu faço isso, tipo, milhares de vezes. Desde que eu casei com a Priscila, eu vou fazer... vou fazer 13 anos de casado. Desde sempre fiz ovo mexido, não sei o que. Eu poderia contar no dedo as vezes que isso aconteceu. Tipo, se bobear, deve ter acontecido 3 vezes em toda a história, de ser o último ovo o vir podre. Aí eu fiquei pensando, eu falei, cara, mas como eu fiquei chateado com esse último ovo, cara, podre. Como eu fiquei chateado, eu falei, caraca, mano, mas realmente é o papo de coach mesmo. Pô, mas tem que ser grato de ter o ovo pra vir um podre. E disso nunca ter conhecido as centenas de outras vezes, tá ligado? Só aconteceu uma vez, pô. Só aconteceu uma vez. Eu tava vendo uma postagem sobre inteligência financeira. Pô, tô no papinho de coach federal hoje, né? Tava vendo sobre inteligência financeira. Aí a pessoa falou que a sensação... Quando você perde, tipo, 50, se você perder 50 reais e logo depois você achar 100 reais, o sentimento ruim de ter perdido 50 reais é maior do que a alegria de você ter encontrado os 100 reais. Tá ligado? Você encontrou 100 reais, abateu o teu prejuízo e ainda você ficou com lucro de 50. Entendeu? Tipo assim, você lucrou 50, mas a tristeza é maior, o poder do não é maior, o poder de perder algo é maior do que o poder da conquista. Olha como é que a mente do ser humano é... Nossa, passou um caminhãozão ali. Mas olha como é que a mente do ser humano é um negócio esquisito, né, cara? Então, aí fica com esse papo de coach mesmo. Fico com essa ideia de coach, cara, a vida adulta é isso, é uma batalha todo dia, é leão pra caraca pra matar. Antigamente era só um leão, agora tem leão até de gente que não quer matar o leão, que já desistiu, você tem que pegar e matar também. Então a vida adulta é isso daí mesmo. O último ovo do seu ovo mexido vai ser o que vai vir podre. A louça você vai continuar tendo. A sua roupa vai rasgar, a sua máquina vai quebrar, o seu cachorro vai ficar doente quando acabar o seu dinheiro. E é isso. E a vida é isso. Mas seja grato porque você está vivo e respirando para viver tudo isso. Então você vai ficar com esse papo de coach aí no final, tá? Seja grato porque você está vivo para experimentar e ter todas as sensações do que é uma vida adulta cheia de responsabilidades. Beijo, não deixe de se inscrever e dar o like. Eu preciso aí de 30 mil seguidores só, pô, só isso. Isso não é nada pra vocês, pô, galho fraco, bora.